E esse é o aspecto aqui. Se a gente dividir essas três empresas que estão no foco aqui, a gente tem saneamento e a gente tem mobilidade, sendo a CPTM mais abrangente, porque ela se esparrama para além da capital paulista, e a gente tem, ela vai para a região metropolitana, e a gente tem o metrô, que está dentro desse centro, muito mais focado nessa região central, obras há muitos anos, tentando fazer essa expansão acontecer, sucessivos atrasos e um sem número de problemas que a gente já noticia aqui há muito tempo. E daí agora a posição pela privatização. Nós temos uma linha já, que é esse exemplo, a linha amarela, por exemplo, no caso do metrô, que a despeito de problemas e falhas que foram registradas, ela funciona, goza de elogios e de uma posição privilegiada por parte da perspectiva da população. Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos rodovias concessionadas cuja presença no topo do ranking de qualidade entre as melhores rodovias é frequente, ano após ano, com o pedágio, com tudo, mas com o serviço que se entrega à população. Daí eu quero perguntar aqui a vocês, dentro desse embate, estamos falando de algo objetivo. O governo do estado traz essa gestão, assim como a gestão anterior, traz a perspectiva de que a desestatização ela é necessária, ela tira do ombro do estado um peso que não precisa ser carregado para trazer mais eficiência, para que o estado possa olhar para outras questões. O metrô é uma empresa que tem mais de 40 anos operada aqui e com uma evolução bastante lenta. Apesar de um bom serviço, é um serviço que funciona aqui na capital. A Sabesp é uma empresa que evoluiu muito ao longo dos anos e que tem serviços muito bons sendo prestados, inclusive com ações negociadas em bolsa. O caminho natural seria esse da privatização. Eu não vejo bons argumentos do outro lado contra a privatização. Pelo menos aqui do que a gente ouviu do Narciso, não me convence essa posição. Ela convence vocês? Aros, primeiro que essa greve, ela realmente é ilegal, é abusiva e não é legítima, não é? A greve é um direito assegurado aos trabalhadores na Constituição Federal. E tem uma lei que regula a greve. Então a greve tem um regulamento, tem uma regulação, né, que tem que ser observado, né? E greve, ela é feita para reivindicar bens, reivindicar direitos para a categoria. Não cabe à greve, por exemplo, querer discutir políticas públicas amplas de governo que não diz respeito a ela, não é? Então, quando as greves dos metroviários, dos ferroviários anunciam, né, a contrariedade, né, como motivo da privatização que o Tarcísio colocou como projeto dele na eleição passada, isso demonstra que o pleito dos sindicatos ele é abusivo, é ilegítimo e é político. Aí tem dois pontos que eu queria colocar aqui. Se é político, também dá para resolver na política, né? O governador Tarcísio sabia já há algumas semanas desse andamento, dessa discussão da possibilidade de ter greve. Poderia ter tido uma postura muito mais proativa de modo a evitar a paralisação, né? E o segundo aspecto que você colocou aqui, que eu gosto de dividir, né? Essa discussão de se é a favor ou contra a privatização é muito década de 90, não é? Nós estamos em 2023. Na década de 90, a gente via a iniciativa privada como ruim, o empresário como maldoso, que buscava o lucro a todo momento. Hoje em dia mudou. Hoje em dia mudou completamente a visão relacionada às privatizações, relacionada com as concessões e relacionada com a parceria do público com o privado. Agora, falta também ao Tarcísio ter uma postura muito mais clara em relação aos projetos que ele quer colocar e delegar para a iniciativa privada. Por exemplo, há uma diferenciação muito grande entre privatização e concessão. Privatização é quando você delega todo o ativo, todo o bem da empresa pública para a iniciativa privada, né? Concessão, você delega o serviço, as empresas fazem os investimentos e o poder público pega de volta o serviço depois de um tempo, né? Ou seja, o que está sendo discutido aqui não é privatização dos serviços de transporte e mobilidade urbana, são concessões em que o privado vai investir dinheiro, porque o público não tem dinheiro infinito para investir, fazer os investimentos necessários para melhorar
a malha ferroviária, a malha metroviária, e ele vai ter esse serviço de volta. O titular continua sendo o poder público. O titular continua sendo o poder público. É diferente do caso da Sabesp. A Sabesp realmente ele quer privatizar. Uma privatização. Ele quer delegar 100% os ativos para a iniciativa privada. Em relação à Sabesp, tem que ter mais discussão, porque a Sabesp é uma empresa superavitária, é uma empresa que não precisa ter tantos investimentos como outras regiões do Brasil. Então, acho que tem que ser mais discutido a questão da Sabesp. Então, você fatiaria esse debate em duas frentes, pelos objetos discutidos aqui serem outros. E você, mano? Pois é, eu acho que tem uns pontos interessantes. De fato, a gente está vendo nessa situação a profunda desigualdade no efeito para o consumidor. Aqueles que dependem da rede estatal tiveram sua manhã super afetada e vivenciaram um caos. Aqueles que dependem ou que podem usar os serviços que são geridos pela iniciativa privada conseguiram ter o seu transporte com efetividade. Esse tipo de situação, portanto, na minha visão, mostra que essa greve é um tiro que sai pela culatra, porque eles desejam fazer uma greve para pressionar contra a privatização e ampliam, na percepção da sociedade, as razões positivas para a privatização. Porque quando é privado, as pessoas conseguem ter uso do serviço. E é isso que importa para a população. As pessoas não querem ficar discutindo, o cidadão comum, se é gestão pública, se é gestão estatal, se é gestão privada. Elas querem o serviço com eficiência e qualidade. Essa é a grande discussão que precisa ser feita. Na minha visão, a gente precisa avançar muito no Brasil numa discussão sobre qual é o papel do Estado. A gente quer, de fato, que o governo e o Estado fiquem perdendo tempo com a gestão de pessoal, com a gestão de servidor público em áreas que poderiam ser geridas pela iniciativa privada, e como ficam aqueles serviços que são, de fato, essenciais para que nós tenhamos um cenário de igualdade de oportunidades nas pessoas. Na minha visão, o papel do Estado deveria ser muito mais na regulação de como serviços essenciais precisam chegar naqueles que mais precisam e que não conseguem, por razão de dificuldades financeiras, pagar por um serviço privado, do que na gestão de licitação, de uma infinidade de burocracias que fazem com que a gestão estatal no Brasil seja necessariamente mais lenta, mais ineficiente do que a gestão privada. Então, a gente precisa avançar nesse debate. E, no fim das contas, quando a gente vê aqueles agentes políticos que se colocam contra as privatizações, são sempre vinculados a projetos partidários. O próprio vice-presidente do sindicato vai falar ali que não é um projeto político, mas na frente do logo do PSTU. Ou seja, é sim um projeto partidário, é algo que interessa muito mais ao interesse eleitoral daqueles que se colocam como líderes desses movimentos do que, de fato, ao interesse da população. Agora, o Felipe diz assim, o governador teve espaço para agir politicamente para fazer esse debate. Mas, embora essa seja uma discussão que nasce com um endereçamento político, todo o mérito da causa é técnico. Ou seja, nós estamos discutindo sobre duas perspectivas diferentes a mesma coisa. Esse diálogo seria viável de alguma maneira? Não tem viabilidade por uma questão, Aros. Como que se negocia algo que é binário? Ou você estuda pró-concessão ou privatização, ou você não faz isso. Ou você faz um compromisso de não privatizar nem conceder. Isso já mostra que essa greve é ilegal e que foge completamente às diretrizes legais da greve. Porque a greve é para discutir questão salarial, em que se você pode estar pleiteando 20%, você tem espaço para negociar 10%, 12%, 8%, e aí dá para sentar na mesa, se antever e resolver politicamente a questão do ponto de vista da negociação. Agora, quando um governador faz campanha falando que pretende privatizar, faz campanha falando da Sabesp, faz campanha falando do metrô, da CPTM, se elege com essa pauta, ou seja, tem um amparo democrático da população neste sentido, e
E quando ele começa a colocar em prática aquilo que prometeu e vem alguém falando que isso não é tão democrático, tem que ter uma consulta popular de novo, né? Como se ele já não tivesse sido eleito com essa pauta. Como é que você vai exigir desse governador que volte atrás com as suas promessas, que volte atrás com o seu programa de governo, com o seu programa de campanha, inclusive? Não dá para o governador chegar agora para os metroviários, para os grevistas e falar, tá bom, vamos negociar, não vou mais privatizar, vou voltar atrás, porque vocês fizeram greve. Essa greve só serve para dar certeza àquele que ainda tem alguma dúvida da necessidade de privatizar. Aquele que, porventura, está pensando, será que vale a pena ou não vale? Essa greve só serve para o paulistano, em especial, ter certeza de que isso precisa ser urgente para que não tenha mais greves como essa. Essa greve só serve para o paulistano gostar ainda mais da linha amarela, que está funcionando perfeitamente, até sem metroviário, porque o negócio funciona lá no robô. Entendeu? Ou seja... É concessão. Concessão, que seja concessão. Então faz concessão para tudo, para não ter mais esse tipo de problema na cidade, que afeta a saúde. Tem gente que não está indo na consulta, que às vezes está esperando um tempão para ter uma consulta e não vai hoje por conta desse caos. Se não me engano, a Maria Conceição, inclusive, desde a concepção e a construção da linha, o que fez com que ela saísse muito antes de outras que estão paradas há muito mais tempo. Porque a iniciativa privada não tem tempo para perder. A iniciativa privada, tempo é dinheiro. Cada dia a menos, meu amigo, é menos dinheiro. Então o negócio anda. Só para fechar, Pepe. O debate da Sabesp é um debate interessante que o Tarcísio não tem 100% da ingerência sobre o assunto, não. Mas tem uma questão aí. Tanto é, por exemplo, que tem uma cláusula no contrato do município de São Paulo com a Sabesp, que o município de São Paulo pode revogar o contrato com a Sabesp caso haja privatização. Ou seja, sem o município de São Paulo, a privatização da Sabesp se torna inviável. Mas tem uma questão em relação à Sabesp, sabe por quê? Porque eles não estão querendo discutir que isso seja levado à consulta popular. Sim. O projeto da Sabesp está pronto e vai ser encaminhado para a Alesp, para a Assembleia Legislativa, que é o foro, o ambiente adequado para a discussão. Lá tem representante do PSOL, lá tem representante do partido da direita, da esquerda. Do PSTU não tem, porque não ganharam a eleição. E aí tem que respeitar a vontade democrática em relação, inclusive, a quem não ganha, né? Bom, a gente vai acompanhar o desdobramento do dia hoje em relação à greve, à discussão política, e vamos ver como vai ser o final do dia, né? Então, muito provavelmente um dia atípico, com um outro tipo de horário de pico para o trânsito e aquela coisa toda que a gente já sabe, mas para uma discussão que, como o Koba definiu, é binária, não tem muita saída dentro desse debate. Mas a gente vai continuar acompanhando esse tema e informando ao longo do dia aqui na Jovem Pan. São 10